KND, a turma do bairro em 18 minutos, do início ao fim, verdadeira história mais final do canal Mais Cartoon. Eu gostava de KND, a turma do bairro. Esse é um vídeo que eu vou aproveitar porque eu sempre tinha uma certa curiosidade, mas nunca parei para ver de novo o desenho. Então, esse vídeo aqui de resumo da história vai ser bem útil para descobrir aí os detalhes que eu já esqueci ou que eu nunca vi. Então, bora lá. Sem dúvida nenhuma, a era de ouro dos desenhos animados aconteceu entre os anos 2000, com a Cartoon Network criando os melhores desenhos de toda uma geração, que, diga-se de passagem, são infinitamente melhores que os atuais. E com a Turma do Bairro não Tem gente que fala que não, que é só nostalgia, que os atuais são bons também. Eu discordo, eu acho que os antigos, dos anos 2000 especificamente, é muito conveniente falar isso porque foi a minha infância, né? Eu sou de 94. Que eles eram melhores. Eles tinham traços mais variados e histórias mais interessantes, coisas mais ousadas, roteiros mais vivos de verdade. Você via que tudo era feito para ser legal e para ter um elemento de diversão e transmitir ali mais a essência daqueles animadores e escritores do que eles tentarem ficar enfiando panfletagem na sua goela ou tentar mostrar uma crítica social muito foda. As críticas sociais e esses elementos eram demonstrados através de um bom roteiro integrado a desenvolvimento de personagem e tudo mais. Então, vários desses desenhos antigos trabalham esses elementos, né, de uma forma muito elegante que não tem hoje em dia. A escrita de hoje em dia parece um negócio muito superficial, que a pessoa usa só como veículo para satisfazer as próprias fantasias pessoais e visões de mundo, sem pensar que são personagens vivos que têm suas próprias crenças diferentes do próprio autor. E aí acaba tudo ficando com esses roteiros fracos que você percebe claramente que não são feitos para ser uma história viva. Eu acho isso decepcionante. Filmes também tá rolando muito isso e tal. Tipo, você vê que é o self-insert do autor ou da autora. A personagem é igual ao autor, tipo aquele filho da. A gente leu aqui em live, o filho da Estelar. A filha da Estelar é literalmente a atora. A atora não, desculpa, é literalmente a escritora. Aí você fica. Mal escrito ainda, né? Enfim. é diferente, sendo um dos desenhos mais icônicos da época. Então hoje vamos dar uma olhada mais profunda e contar sua história completa do início ao fim. Antes de começarmos com a história, vamos entender como o mundo foi criado. Esse mundo ou universo é um tanto diferente, então desliga os cérebros de vocês por um momento, ok? Segundo a história original, todo mundo foi gerado a partir das mãos das crianças, e nessas terras livres eles poderiam fazer o que bem quiser, quando quiser. Desde dormir tarde da noite ou comer o quanto de besteira. Mas isso aí é verdade? Porque pode ser só o mito de criação das crianças, né? Tipo, o que elas contam, mas não é necessariamente a verdade. Aguentarem. Porém, chegou num certo ponto que tudo começou a ficar entediante, então as crianças criaram os adultos. Esses seres mais velhos foram criados com o único propósito de servir como escravos e entretenimento para eles, fazendo as mais variadas atividades, além de que as crianças também gostavam de zoar as aparências velhas deles. Entretanto, isso só durou até um certo indivíduo chamado Senhor Agitado decidir se revoltar. Após um dia cansativo de trabalho, o escravo, ele voltou para sua casa e, farto de tudo que acontecia de sua vida, não obedeceu às ordens de sua criança. A criança, por sua vez, começou a rebeldia e aquela coisa toda de criança, e um momento de raiva, fúria, ele corrigiu sua má atitude com a primeira palmada. Para vocês terem uma noção do quão icônico isso acabou sendo, os outros adultos ficaram tão inspirados por essa correção que começaram a também repreenderem as más atitudes de outras crianças, e esse evento passou a ser conhecido como a tirania dos adultos. Por conta disso, os adultos acabaram sendo banidos da terra das crianças. Então, como forma de vingança, eles começaram a criar brinquedos que as crianças obviamente não conseguiriam resistir e se viram obrigados a trabalhar para poder comprá-los. Trabalho escravo infantil, bom demais. Óbvio que as crianças não ficaram satisfeitas em se submeter aos adultos e seus pedidos escravos. Então, uma guerra de larga escala entre essas duas potências teve início. No entanto, infelizmente, os robôs criados pelos adultos eram muito ferozes para as pobres crianças indefesas, e pouco a pouco seu território ia sendo tomado. Então, já sem escolhas, as crianças fugiram para a Lua, onde criaram a base principal, uma casa na árvore que basicamente funcionava com energia lunar, e deu também às crianças a possibilidade de viverem tranquilas por um tempo. Entretanto, chegou a um ponto que ambos os lados sentiam falta um do outro. Os adultos sentiam falta das crianças para fazer suas tarefas e tal, e as crianças sentiam falta das comodidades da Terra. Então, de forma amigável, os dois grupos entraram em um consenso e dividiram seus povos em pequenos grupos que começaram a ser chamados de famílias. Durante um certo tempo, as crianças e os adultos viveram em paz. Tipo,
adultos nasceram de clonagem e criação de vida artificial, eles são tipo homúnculos, mas as crianças nasceram da onde? Infelizmente, isso tudo fazia parte dos planos dos adultos, que traíram as crianças e apagaram suas memórias sobre a verdadeira origem do mundo. Assim, depois de algum tempo, as crianças que sabiam sobre a verdade do mundo começaram a se organizar para combater a tirania dos adultos, começando com treinamentos táticos que logo após evoluíram para uma gigantesca organização conhecida como KND. Toda criança poderia fazer parte do KND depois de um longo teste, mas quando os agentes completassem 13 anos, idade onde a criança se tornava basicamente um adolescente, eles tinham sua memória sobre a organização apagada. Para combater os adultos, eles criaram a tecnologia. Então as crianças crescem, mas elas viram adultos ou elas ficam adolescentes para sempre? 2x4, que basicamente era um método para criar armas, máquinas ou construções usando qualquer item improvisado. Além disso, eles também criaram o livro de KND, que guardava dentro de si os maiores segredos do mundo e sua organização. Sim, eles ficam adultos. Então como é que eles não viravam adultos antes? Informações de missões, plano de batalha, os segredos de suas armas e muito mais. Entretanto, o verdadeiro poder desse livro não estava apenas em suas informações, mas sim na capacidade de inspirar outras crianças para fugirem da tirania dos adultos. Dito isso, a turma do bairro passou por 5 longas Antes não tinha pecado, né? Eles não envelheciam. gerações, enfrentando os mais variados inimigos e desafios, até que chegamos na 6ª geração, onde surgiu a maior vilã até então, chamada de Mãe. Ela vivia com suas 3 filhas no alto de uma colina e fazia um bolo de aniversário mais variados inimigos e desafios, até que chegamos na 6ª geração, onde surgiu a maior vilã até então, chamada de Mãe. Ela vivia com suas 3 filhas no alto de uma colina e fazia um bolo de aniversário mais gostoso do mundo, o qual ela obviamente não dividia com ninguém. A turma do bairro, por sua vez, determinada a roubar a receita, iniciou um plano de invasão, mas a mãe já sabia de tudo isso e criou uma armadilha. Então, quando a agente século XIX colocou suas mãos na suposta receita, a armadilha foi disparada, congelando assim mais de 5.000 agentes da turma do bairro. Mas mais algum tempo, as crianças começaram a sofrer nas mãos de um vilão chamado Avô, que passou a escravidar as crianças para trabalhar em suas fábricas de tapiocas e basicamente servirem como escravos para ele. No entanto, os filhos de Avô, chamados de Monte Uno e Benedito Uno, fugiram da fábrica de seu pai e decidiram que iam dar um fim à tirania dele. Foi então que Monte encontrou uma base secreta escondida dentro de uma árvore, que guardava a tão grandiosa tecnologia 2x4 e o lendário livro de KND. Então, usando esse novo conhecimento e suas incríveis habilidades, Monte, agora conhecido como Número Zero, reuniu crianças pelas fábricas e criou a mais forte resistência que o planeta Terra já teve, derrotando seu pai usando um módulo recuperador e trazendo uma nova era de paz para todas as crianças. Infelizmente, com o passar do tempo, as crianças iam se tornar adultos e tendo suas memórias apagadas, incluindo o próprio Número Zero. Além disso, você se lembra de Benedito I, né? O irmão de Monte. Então, ele acabou decidindo não se juntar ao seu irmão e, no lugar disso, seguir os passos de seu maligno pai, se tornando assim o próximo vilão de KND. Dito isso, após todos esses eventos, o mundo voltou a ser dominado pela nova geração de adultos e toda a tecnologia e conhecimento da turma do bairro ia caindo no esquecimento. Com isso, nós chegamos na 8ª geração e no momento atual do desenho. KND, a turma do bairro, foca principalmente no setor V, constituída por 5 membros principais, que viviam em uma base não tão secreta dentro de uma casa na árvore gigante. Como primeiro, nós temos número 1, Nico Uno, um dos maiores agentes da história do KND. Logo após, número 2, Horácio, um engenheiro especialista em tecnologias. Número 3, Cookie, especialista em táticas e médica do setor V. Número 4, Maurício Mel, um especialista em combate mano a Brasil! Mano, esse cara é muito foda. E por fim, número 5, Abigail, a especialista em táticas de espionagem. Como nós dissemos antes, número 1 é um dos maiores agentes de KND. Mas a princípio, logo depois de superar o treinamento com as notas mais surpreendentes de todos os tempos e subir ao posto de agente, ele começou servindo a número 5, que nessa época era a atual líder do setor V. Mas acontece que ela acabou falhando em uma missão de sequestrar a molecada da rua de baixo. Missão essa que resultou com o número 1 sendo raptado e sofrendo algo que ela nunca se perdoaria. Que basicamente a molecada da rua de baixo deixou ele careca. É, triste. Por conta disso, Abigail decidiu que Cara, o moleque foi careca com 8 anos de idade, mano. ela não era adequada para o posto de líder, então passou para número 1. De início, Nico pensou que essa era uma atitude desesperada e sem fundamento, mas no fim acabou sendo a escolha mais inteligente, porque número 1 era tudo que faltava para o setor V e para o KND. Agora, sobre a molecada da rua de baixo, eles são basicamente os arqui-inimigos do setor V. Eles são um grupo de 5 crianças comandados por ninguém mais, ninguém menos que Benedito Uno, o filho do avô, que agora atuava sob o nome de vilão pai. Vai ter o protagonista aí já tem ligação com a família do vilão, né? Bem, é dessa forma que nós damos início à trama Ele principal. é filho do cara
do garoto que perdeu a memória, né? Ao do desenho, com um grupo atacando a festa de aniversário da molecada da rua de baixo, causando uma confusão enorme e saindo vitoriosos no final. Aqui o importante não é nem a luta em si, mas manter viva a tradição de sempre roubar os bolos de aniversário, fazendo meio que uma referência com o evento que aconteceu antes com a Vila Mãe. Seguindo com os outros episódios, nós temos muitas aventuras variadas, com tudo que você pode imaginar, e até mesmo sobra um tempinho para eles aproveitarem uma vida comum junto de seus pais e família. O ponto aqui é, no meio dessas aventuras e missões, nós temos a presença de diferentes vilões, desde o Senhor Chefe, Barba Doce, até mesmo um casal que ganhou grande destaque, o Papai Quebra-Tudo e a Mega Mãe. Esses dois, por sua vez, foram responsáveis por quase desintegrar todos os agentes do KND, incluindo o grupo do Setor V. Isso porque eles queriam que seu filho, o número 274, se tornasse o campeão, ou seja, o líder, número 1, como você queira colocar. Mas acontece que o garoto acabou descobrindo tudo e ficou horrorizado. Então, para persuadi-los, o número 274 afirmou que faria uma tatuagem e entraria para uma banda de rock caso eles continuassem. Então, eles obviamente recuaram. Outro ponto importante é que os inimigos do Setor V, a molecada da rua de baixo, estavam sempre tentando destruí-lo de alguma forma, seja os espionando e descobrindo suas fraquezas com a ajuda de moscas tecnológicas, ou até mesmo utilizando um dispositivo que seria capaz de alterar a idade do alvo atingido. Esse último, por sua vez, foi uma tentativa muito boa que quase deu certo. Eles usaram esse dispositivo para deixar número 1 mais velho, o fazendo abandonar seu posto de agente e trabalhar com uma pessoa CLT comum, vendendo sorvetes por aí. Cara, destino cruel, mané. Trabalhar de CLT é o destino mais cruel que existe. Fazendo abandonar seu posto de agente e trabalhar com uma pessoa CLT comum, vendendo sorvetes por aí. Logo um arrepio, CLT, peca. Mas felizmente no fim o grupo conseguiu superar isso e tudo ficou bem. Existem muitas outras tramas interessantes dentro do universo de KND, tipo, nós podemos ver número 2 agindo como Sherlock Holmes, desvendando casos enigmáticos, ou até mesmo as aventuras de número 3, salvando os macacos dos caçadores ilegais, e por aí vai, tem muita loucura. Mas um ponto interessante... O episódio do número 4 fazendo Kamehameha, e aí o desenho fica igual ao Dragon Ball. O interessante da série é que, com o passar dos episódios, cada um dos personagens vai se relacionando uns com os outros, como por exemplo o número 4 que começou a namorar número 3. Mas acontece que, se vocês se lembram bem, número 4 não era muito bem da cabeça, então ele nunca falou que amava número 3. Isso foi tão ruim que afetou muito a garota, que começou a pensar que ela era o problema. Deixando esse casalzão de lado, nós temos Namorico de número 1 e Lizzie. Miko a considerava muito mandona, mas mesmo assim a amava profundamente. O problema é que isso só durou até um certo dia, onde a garota colocou um capacete para controlar o pobre garoto e o obrigar a levá-la e o encontro no restaurante muito caro. O grupo, por sua vez, notou as atitudes estranhas de número 1, então foram atrás dele. Mas, infelizmente, como Lizzie estava o controlando, ela o obrigou a lutar contra seus próprios parceiros. E bem, Nico derrotou todos com facilidade, ele é muito pica. Felizmente, no fim, ele... O Power System e o Power Level de a turma do bairro tem que ser discutido imediatamente. Nível multiversal. Conseguiu sair do controle da garota e quebrar o capacete, mas isso só aconteceu quando ele viu o valor da conta do restaurante que ele deveria pagar. Não tem nada que assuste mais do que o valor de uma conta. Mas alguns episódios à frente, nós temos um dos plots mais interessantes da série, envolvendo a irmã mais velha de número 5, Kree, Maurice, e o número 274, conhecido também como Chad, que eram agentes infiltrados e faziam parte de um grupo de ninjas adolescentes secretos comandados pelo pai, os quais são responsáveis por espionar os agentes e enviar informações importantes para os adultos. Além disso, todos os três tinham um assunto pendente com o grupo do Setor V, então, sempre que podiam, eles tentavam destruí-los de alguma forma. Como, por exemplo, teve uma vez que eles roubaram um módulo de códigos da base lunar do KND e incriminaram o Setor V. O grupo, por sua vez, foi levado a julgamento porque tudo realmente indicava que eles tinham roubado informações especiais, mas felizmente, graças ao irmão mais novo de número 2, foi revelado que Chad era um agente infiltrado e tudo aquilo era culpa dele. Com isso, também foi descoberto que, durante um bom tempo, ele esteve sabotando as missões e enviando informações importantíssimas para o pai, com a ajuda de Maurice. Felizmente, graças à ajuda da comandante número 86 e a líder suprema 362, tudo foi esclarecido e resolvido. E bem, depois desse evento, os holofotes estavam totalmente virados para o Setor V, então eles começaram a receber um tratamento um pouquinho melhor, ganhando assim também missões de alto nível. Além disso, como forma de agradecimento, eles convidaram o irmão mais novo de número 2 para estudar na Antártida e treinar para futuramente fazer parte do KND. Depois disso, nós temos mais alguns vilões meia boca que, sinceramente, não fizeram muita coisa e não importa muito. Enquanto tudo isso rolava, o pai começou seu ataque na base da Antártida, onde Tommy, o irmão caçador de número 2, estava fazendo seu treinamento. E bem no dia da graduação do garoto, o adulto fez um ataque surpresa usando um novo dispositivo, que era capaz de transformar cada um dos agentes. O adulto fez
Um círculo de magia aqui, mano. Um ataque surpresa usando um novo dispositivo, que era capaz de transformar cada um dos agentes em animais. Felizmente, Tommy conseguiu escapar. O problema é que agora ele era o único agente restante. Bem, de toda forma, ele acabou descobrindo que esse dispositivo só afetava os membros do KND. Então, usando um dispositivo, ele desistiu de ser um agente e partiu para enfrentar o pai. Mas, como sabemos, Tommy não é muito inteligente. Então, a única forma que ele encontrou de salvar todo mundo foi adicionar o DNA do pai no KND. Ou seja, agora o pai fazia parte do KND. Então ele acabou sendo afetado pelo seu próprio... O moleque não é muito inteligente, o moleque simplesmente salvou o mundo sozinho, tendo sacadas rápidas. dispositivo se transformando no animal, e Tommy salvou o dia. Mas infelizmente as regras dizem que quando um membro do KND desiste de ser um agente, ele não pode voltar mais. Então Tommy foi obrigado a agir agora como... Cara, mano, essa parte do plot é genuinamente boa, o moleque fez um maior sacrifício foda. um agente KND independente, sob o codinome de Número T. Voltando para a trama principal, como o pai agora... Isso foi genuinamente legal, cara. tinha sido registrado na organização, ele poderia entrar a qualquer momento dentro de qualquer base deles. Além disso, ele também poderia se eleger como candidato a líder supremo. E bem... Mas gerou esse problema aqui, né? Mas o cara salvou o mundo momentaneamente. O moleque é foda, pô. O pior é que ele acabou realmente se tornando líder supremo depois de ganhar um pega-pega. Ele assumiu o posto número 362, que tinha desistido de ser líder, e seu primeiro ato, por incrível que pareça, foi transformar todas as casas na árvore ao redor do mundo em brócolis. Esse problema escalou de uma forma tão bizarra que até mesmo a molecada da rua de baixo tiveram que pedir ajuda ao setor V para fazer tudo voltar a ser como era antes. Essa pode ser uma atitude meio idiota, já que, bem, eles venceram no fim das contas, mas nem mesmo eles que estavam junto do pai há anos estavam suportando suas ações idiotas e a forma que ele controlava tudo. Então, no fim, tudo voltou ao normal quando o número 362 enfrentou o pai com brócolis e tomou seu posto de volta como líder supremo. Durante um bom tempo, o setor V continuou seguindo e completando suas missões, ganhando assim muitos méritos, e isso acabou chamando a atenção de uma pequena organização, pequena entre aspas. Para ser mais específico, essa organização ficou encantada com as habilidades de combate e estratégias que número 1 usava. Então, eles estavam o avaliando para ver se encaixava ele em um projetinho muito interessante, mas ainda não é o momento de falar disso. De toda forma, você se lembra da origem do KND e a história de Monty, o lendário número 0 que derrotou o vilão avô. É o pai do Nico. Certo? Então, dentro do KND, essa história é contada mais como uma lenda, e ninguém sabe se foi real ou não, porque não tem nenhum registro sobre Monty. Mas número 1 estava certo que tudo era real. Então, sua missão agora era descobrir os segredos e origem da organização, assim como também encontrar o tal número 0. Indo agora para o filme Operação Zero, tudo começou com o setor V recebendo a missão de recuperar a arma que Monty usou para derrotar o avô anos atrás, já que ela tinha sido roubada. Infelizmente, todos os vilões que apareceram durante o desenho uniram forças, e a mando do pai roubaram esse item extraordinário. O pai, por sua vez, montou uma convenção para apresentar um módulo recuperador e mostrar seu plano maligno que seria capaz de acabar de uma vez por todas com todas as crianças. Dito isso, o setor V, obviamente, seguiu na missão de recuperar o item, mas acontece que o pai já tinha premeditado isso no início, e o grupo acabou sendo facilmente emboscado e preso. Nisso, para mostrar o poder do módulo recuperador para todos, o pai usou o aparelho em um velho senhor, que ele afirmava ser seu pai, ou seja, o grande vilão avô. E bem, dessa forma o avô acabou recuperando toda a sua memória, assim como também seu corpo e poderes. Aquele pesadelo que quase acabou com o mundo anos atrás estava de volta, e com voz grossa ele declara que sua era iria voltar. Ele estava disposto a transformar todos em velhotes para escravizá-los e usá-los para seu próprio bem. Aqui já não importava mais se era adulto, adolescente ou criança. O avô iria transformar qualquer um em seu escravo idoso, para reerguer assim seu reinado tirânico. A única forma de reverter tudo isso e salvar o mundo das mãos desse homem vil era usando o conhecimento do livro KND, já que é somente lá que está documentada a fraqueza do avô, assim como também uma forma de derrotar. É tudo uma alegoria para a Bíblia. O problema é que ninguém... Pecado original, o Éden, expulso do Éden... a luta contra o bicho ali é meio preto, uma sombra, um demônio, o livro secreto que tem a mensagem, a chave para sobreviver. Mano, é literalmente a Bíblia. Ninguém mais sabe sobre o paradeiro do livro. Não tem como, apenas a Bíblia. O único que saberia foi quem o escondeu, ou seja, número 0. Nesse meio tempo, a base acabou sendo atacada pelos zumbis idosos do avô. Acontecem explosões, brigas, gritaria, chute, tudo mais, e em meio a esse caos, número 1 pega um rastreador de DNA para localizar o lendário número 0. Mas o estranho é que, ao chegar na localização exata, o rastreador dá exatamente em sua casa. Dessa forma, Nico Uno descobre que seu pai, Monty Uno, era o lendário número 0.
0. Dito isso, ele usou o módulo recuperador nele. E bem, de fato, ele acabou confirmando que seu pai era o número 0. Monty preferiu perder suas memórias porque gostaria de viver uma vida tranquila junto de sua família. Mas ao ver o caos que o mundo estava nesse momento, ele decidiu que era hora de usar novamente o livro KND. Além disso, somente eles dois já não eram mais suficientes para derrotar o avô, e todo o resto do mundo já havia sido transformado em escravos. Então, Monty e Nico correm até a casa do pai, e lá é revelado que pai é na verdade Benedito I, o irmão de Monty e tio de número 1. Ou seja, levando tudo em questão, o avô na verdade é o avô de Nico. Que família bizarra, cara. Nesse ponto, como eu disse, todo mundo já havia sido... O protagonista já tem família com poder e tal, muito forçado, muito forçado. transformado em docos escravos do avô, incluindo os membros do setor V. Então, como último recurso, número 0 usa o módulo recuperador na molecada da rua de baixo, e com isso também é revelado que eles eram na verdade o setor Z, que lutou lado a lado de Monty anos atrás contra o avô. O setor V, para vocês terem noção, assim como o número 0, são considerados como lendas dentro do KND, sendo posto como o setor mais forte de toda a história da organização, e ninguém foi capaz de fazer nada parecido com seus feitos. Mas infelizmente o pai acabou os usando em um experimento, e bem, eles acabaram dessa forma, sem memória, sem nada. De todo jeito, número 0 e o setor V vão em direção à base lunar, enquanto Monty e Benedito enfrentaram o avô e seu exército de idosos zumbi. Assim que chega na lua, Nico conseguiu reverter parcialmente o estado dos membros do setor V, e dessa forma, para derrotar o velho tirano, eles lançaram a base lunar para o exato local onde o vilão estava. E, infelizmente, milagrosamente, o velhote conseguiu sair inteiro, e nesse ponto acreditou ter vencido, já que o plano deles acabou falhando. Mas acontece que tudo isso fazia parte do verdadeiro... KND, o exército de Nika no século perdido, tipo isso, mano. Cara, One Piece copiou isso aqui, cara. Plano de Monty, e é exatamente nessa parte da base lunar onde eles estavam, é onde ficava a sala de apagar memórias. Então, de forma heróica, o dispositivo é ativado, apagando novamente a memória do avô, porém, pelo preço de também apagar a memória de Monty. Cara, mano. Cara, tem vários sacrifícios. A história não continuou eternamente até não fazer mais sentido, né? Ela segue até o fim, assim, tipo, início, meio e fim, acabou. E fecha com um filme, né? E tem sacrifício do pai, tem um monte de coisa, mano. Caraca, emocionante. Apagando novamente a memória do avô, porém, pelo preço de também apagar a memória de Monty. Dessa forma, tudo volta a ser o que era, e Monty é finalmente reconhecido oficialmente como número 0. Agora, vocês se lembram que uma pequena organização estava interessada no número 1, certo? Então, esse mesmo cientista que estavam analisando, conhecido também como número 74.239, organizou uma caça ao tesouro muito interessante. O mundo todo, por sua vez, se voltou para esse evento, já que a premiação era muito generosa. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, incluindo os adultos e vilões. E bem, depois de muita porradaria, estratégias mirabolantes, o vencedor é ninguém mais, ninguém menos que número 1 do setor V. Dessa forma, é revelado que tudo isso era um plano do cientista para finalizar a avaliação e iniciar número 1 no projetinho Crianças do Bairro Galácticas, um projeto que só pode participar uma criança por planeta. Chegando em uma base secreta onde as crianças selecionadas de diversos planetas estavam reunidas, o número 74.239 revela que a idade adulta é na verdade uma doença que está devastando o universo, e a meta principal do projeto KND Galáctico é encontrar uma solução para essa enfermidade. Voltando para a Terra, Nico Ono encontra seu pai e mãe, que tiveram suas memórias recuperadas temporariamente. Aí o autor tá forçando. Cadê a consequência? Voltando para a Terra, Nico Ono encontra seu pai e mãe, que tiveram suas memórias recuperadas temporariamente, para poder dar um adeus adequado a seu filho. Além disso, também nos é revelado que a mãe do garoto é a agente número 999, a primeira mulher a se juntar à organização KND. Dessa forma, de um jeitinho emocionante, Nico se despede do resto do setor V. Que a gente não se veja nunca mais. Me prometam que nunca vão crescer. Além disso, antes de ir embora para o desconhecido, ele entrega seus óculos a número 5, devolvendo assim também o posto como líder do setor V. No fim do episódio é possível ver o grupo do setor V já como adultos crescidos, aparentemente sem nenhuma memória sobre a organização. Mas o ponto interessante é que nos últimos segundos de episódio, aparentemente como líder do setor V. No fim do episódio... São atores reais? Seriam os dubladores dos personagens? Ah, eles casaram, o Horácio não, o Marcelo Melo lá, o loirinho e a asiática casaram. É possível ver o grupo do setor V já como adultos crescidos. Não são os dubladores, tá? Então são atores mesmo. Aparentemente sem nenhuma memória sobre a organização. Mas o ponto interessante é que nos últimos segundos de episódio é possível ver a Abigail recebendo uma ligação de número 1, pedindo para ela reunir a galera porque ele estava de volta. E bem, dessa forma nós encerramos KND do início ao fim. Ou era o Horácio? O gordão deve ser o Horácio, né? Pra manter o gordão.
Pronto, o aspecto. Reunir a galera porque ele estava de volta. E bem, dessa forma nós encerramos KND do início ao fim. Se você gostou, deixa um like e comenta qual é o seu personagem favorito. Gordão, É isso, Nico. fiquem bem e até a próxima. Olha as cores. Se você gostou, porque ele estava de volta. E bem, É ele aqui? Caraca. aí eu recebi uma ligação É de careca número também, né? pedindo pra ela. Eu sem entender porra nenhuma. O magro, que é o 4. Enfim. Não é ele, esse é o número 2 mesmo? Ah, a asiática é a garotinha lá, né? O magro é o 4, esse aqui é o número 2, ela é outro número 5. Então, o 1 tá fora, o 2 é ele, o 3... Quem que era o 3 mesmo? O 3 é a asiática, né? O 4 é ele, o 5 é a Abigail que tava fora da tela, beleza. Pô, legal, cara. Pô, mano, desculpa. Desenho atual não chega nem perto disso aqui, cara. Desenho atual não chega... Mano, puramente cinema. Tem um... Infelizmente aqui o autor dá uma forçada ali pra fazer um momento emocionante pro personagem. E tira um pouco da consequência. Nessa cena rola uma piada. O número 4 fala: por que você tá agarrando a minha esposa? Pode nem abraçar mais, mano. Mas, cara, que legal, cara. As alegorias da Bíblia são muito doidas. Que divertido, cara. Orgulho de ter gostado disso quando era criança. Genial. Simplesmente. Criativo. Divertido. Desenho americano atual. Não vou dizer que só tem coisa ruim. Mas, sinceramente... Deixa eu mexer aqui na madeira aqui embaixo. Mas, infelizmente, não chega perto disso aqui, cara. Olha o nível de ousadia, mano, que essa parada tinha. De fazer um desenho totalmente fumado para as crianças, com vários lores e sacrifícios. E sei lá, cara. Bom demais. Hey Arnold também era muito bom. Mexer na madeira. Primeiramente ela ele, segundamente é que tem um apoio de pé aqui, entendeu? Ele só esqueceu de comentar que dentro do KND existem agentes mais do que secretos. Uns continuam na KND mesmo, como adolescentes infiltrados do outro lado. Danny Phantom era bom? Danny Phantom era bom também. Eu não lembro do lore dos desenhos. Mas muito bom, legal.